Boa noite, vamos iniciar a live desta terça-feira, dia 31 de maio do IARGS. Hoje a gente vai falar sobre sobre a advocacia sobre o aspecto 4.0 com o Dr. Daniel Trentin. Boa noite, Terezinha, tudo bom? Tô te adicionando aqui no Whats. Boa noite a todos que estão entrando na live, muito bem-vindos. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral e de toda a diretoria do IARGS, a gente dá as boas-vindas a todos que estão ingressando na live de hoje. Lembrando que, acho que o doutor Daniel Trentin, Paulo Trentin, ainda não é o nosso convidado que entrou na live. Vamos aguardar o doutor Daniel ingressar, daqui a pouquinho ele já deve estar entrando. O IARGS, então, como eu estava falando, está cada vez mais virtual, cada vez mais digital. E a gente já tá com 3.398 inscritos no Instagram, 3.231 no Face, 939 no canal do YouTube, 556 no Twitter. Deixa eu ver se ele já entrou aqui, vamos confirmar. Aqui, Terezinha, Paulo ainda não, tá ingressando. Vamos aguardar uns minutinhos. Vamos ver se a Terezinha pode dar um alô para ele. Deixa eu mandar aqui. Lembrando a todos que hoje o nosso convidado é o Dr. Paulo Trentin, o Dr. Daniel Trentin, agora até eu já estou confundindo, e vai nos falar sobre a advocacia sobre o aspecto 4.0. Lembrando, aí Terezinha já me lembrou, temos artigo publicado no blog, no site hoje, falando sobre a instabilidade do sistema Meu INSS. Quem escreveu o artigo é o Dr. Alexandre Triquet. Hoje nós também temos a publicação da videopalestra do Grupo de Estudos de Direito de Família e Sucessões. Quem é a palestrante é a doutora Delma Ibias e ela vai falar na videopalestra sobre planejamento patrimonial da família versus o processo de inventário. Também temos a próxima live, quinta-feira, dia 2, que vai ser o tema sobre segurança pública, direitos humanos e Constituição. E quem vai ser o palestrante vai ser o Dr. Henrique Abel. Aqui entrou o Dr. Daniel, acho que já me convidou. Vamos convidar o Dr. Daniel, então, a participar. Daniel Trentin, vamos ver se ele tá aqui. Aí, tudo bem, doutor? Boa noite, Ana Amélia, tudo bem contigo? Que maravilha. Tudo bem. Agora já estamos na noite, exato, que a gente conversou hoje, era um pouquinho mais cedo. Deixa eu organizar aqui só para não ficar com a cabeça cortada, olha só que a gente sempre tem que fazer uns ajustes, né? Bem-vindo, sempre tem que fazer, embora a gente já esteja com as lives, olha, desde abril de 2020, sempre tem alguma coisinha para ajustar, dar melhorada, o inesperado. Com certeza, sem dúvida. Obrigado. Bem-vindo, então, em nome da doutora Sulamita e de toda a diretoria do IARGS, a gente lhe dá as boas-vindas, agradece a sua participação. Eu vou fazer uma breve leitura do seu currículo. O doutor Daniel, que é advogado, associado do IARGS e doutor em Direito pela UMSA de Buenos Aires, membro da Comissão Especial de Direito Tributário, da Comissão de Seleção e Inscrição e da Comissão Especial de Relações Internacionais e Integração do Mercosul, todas elas da UAB. Bem-vindo mais uma vez. Hoje, então, o doutor Daniel vai nos falar sobre a advocacia, sobre o aspecto 4.0. Como é que a gente vai advogar? Na verdade, a gente foi impulsionado, assim, um pouco à força, né, pela pandemia e pulamos para o futuro obrigatoriamente. Como é que tá a Bom, Ana, primeiro eu tenho que agradecer, né, a ti, enfim, a gentileza do convite da Sulamita e de toda a diretoria, né? É um prazer para mim, principalmente como associado, digamos assim, de certa maneira recentes, né? Sempre acompanhei o trabalho do IARGS, enfim, né? Então isso sempre teve presente
seja em congressos, enfim, e aí a gente acaba sempre postergando, ou melhor, ajustando para um momento subsequente que funcionou agora. Então eu fico muito agradecido aí pelo convite, né? Inicialmente tínhamos pensado, o tema ficou, eu pensei o que eu poderia trazer, né? Porque a minha especialização, na verdade, né, o meu foco 90% do tempo é tributário, né? Então eu brinco que às vezes nós tomo café, faço um lanche, almoço, tomo outro lanche e janto direito tributário, né? Então assim, é o que a gente faz, sabe? O que a gente vê, enfim, até, né? Claro, então, eu pensei, claro. tem tanta coisa em ebulição, mas ficaria, de repente, para a próxima live vinculada à direção do direito tributário mesmo. Ao grupo Isso, de estudos exato. de Então, direito, isso, de direito mas tributário, assim, eu exato. vejo assim, inicialmente fazendo até um retrospecto de trás para frente, a própria forma de advogar no direito tributário ela mudou porque nós dependemos, por exemplo, dos órgãos governamentais, estados, municípios, Anvisa e Metro. Então, essa parte toda ela teve uma sensível mudança nesses últimos tempos e aí vem. Acho que a própria Receita Federal, desculpa lhe interromper, mas a própria Receita mudou totalmente, né? A forma Sim, de sim. se advogar ou de se chegar perante a Receita Federal. Tá trancando aqui, pelo menos para mim, um pouquinho a live. Vamos ver aqui, a doutora Sulamita colocou, e não sei se sou eu, Terezinha, ou se é só o doutor Daniel que está com um probleminha na internet. Vamos ver o que ela me diz aqui. Por favor, quem está nos assistindo, coloque aí se trancou, se é só para mim. Vamos ver. Olha, eu acho que o doutor Daniel caiu. Vamos ver se ele vai conseguir retornar. Senão eu recomeço a live, vamos ver. Vou aguardar uns minutinhos para ver se ele retorna. Ó, acho que ele pediu aqui para participar. Aqui. Vamos aceitar novamente. Vamos aguardar um pouquinho. Então, o doutor Daniel está ingressando. Aí, agora sim. Bem-vindo de volta! Bem-vindo. Eu acho que a grande... Para mim está trancando de novo, doutor. Melhorou? Às vezes, a gente pode trocar dos dados do Wi-Fi para os dados móveis, mas eu acho que agora já está bem. Pelo menos eu estou lhe vendo bem, estou lhe ouvindo. Isso, acho que podemos continuar. Respondendo a sua pergunta, na realidade, eu acho que a grande dificuldade de advogar na era 4.0... Só um pouquinho, doutor. Tá bem baixinho o som, quem sabe o senhor dá uma olhadinha, revisa aí o fone. Agora? Tá. Agora sim, Eu agora sim. vou dizer que eu vou tirar o fone porque... Tira, isso mesmo. Eu acho que assim, as dificuldades na advocacia, né? Essa é uma delas. Então, assim, eu dou muita aula, então às vezes assim, ó, às vezes o microfone tá ótimo, às vezes não tá bem, às vezes dependendo da situação. Então, na resposta da tua pergunta, acho que o grande desafio é sim realmente otimizar os sistemas de forma que tu possa ter uma continuidade dentro do teu trabalho vinculado ao mecanismo que é a internet. Então, assim, pensando dessa forma, 2020 tivemos a pandemia, e não só para a advocacia, mas eu acho que para a sociedade como de uma maneira geral. Eu até outro dia eu estava olhando a respeito da questão do site do governo do gov.com.br, gov.com, a quantidade de serviços digitais que há. Ou seja, hoje em dia, qualquer cidadão, na realidade, não precisa mais de certificado digital. Então, o certificado digital era algo que nós precisávamos ali há 10 anos atrás, talvez um pouco menos.
né, para poder advogar. Eu tô pensando assim, ó, cortamos 2020 e vamos aí para 2016, 2017, né? Então, nessa época aproximadamente, precisava do certificado digital. Eu fazia os cadastros, né? Eu sou da época, inclusive, que é muito curioso, advogava em Brasília, então como é que eram os processos digitais? Tu fazia um cadastro, tu mandava a petição era impressa e a petição era juntada. Né? Eu não vou nem falar de fax, porque fax é uma coisa assim da época muito tirada. Aí a gente demonstra. Mas assim, ou seja, era aquela coisa assim, ó, mandava o fax, né? Imprimia, mandava o fax, tinha que ligar para um outro número para conseguir confirmar, e aí assim, o fax trancava, tinha que passar tal página de novo, aí o número que recebia o fax não era o mesmo que confirmava. Então, assim, claro, eu tô falando de coisas, eu acho que evoluiu demais nesses últimos anos, né? E, como eu mencionava, esses serviços digitais que nós temos hoje em dia, tirando algumas situações, por exemplo, para mim poder fazer uma declaração de imposto de renda, eu necessariamente, para preencher ela, eu tenho que fazer, ou um contador, eu tenho que fazer através de certificação digital, né? Para poder fazer o preenchimento todo dela. Sim. Mas muitos dos serviços via ECAC, da Receita Federal, via órgãos municipais, mesmo Prefeitura Municipal de Porto Alegre, tu não necessita, tu faz um simples cadastro, recebe um e-mail de confirmação. Então, ou seja, a questão da advocacia, ela tá 4.0, ela está muito ligada na ideia da sociedade 4.0, que é exatamente isso. Elas são muito interligadas uma na outra, né? Então, conforme a gente falava, essa ideia de cada vez mais termos serviços digitais, ela facilita de forma demasiada. Então, hoje em dia, né, atualmente nós não precisamos, de certa maneira, nos deslocarmos para entrar com uma ação. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma comarca do interior do Ceará. Né? E aí tem alguma curiosidade dos nomes, enfim, mercadoria retida no posto fiscal, e tem algumas peculiaridades, porque né, nós temos diversos sistemas judiciais. Eu acho que eu vou entrar daqui um pouquinho nessa questão advocacia, né, advocacia e também sistemas judiciais, né, porque ele tem que haver, de certa maneira, cada estado tem um, né? Então a Justiça Federal tem um, o TRT tem outro e as Justiças Estaduais tem outro, né? Então, assim, eu particularmente gosto muito do EPROC, né? Mas, enfim. Então, conversava com... Sim, o curioso que eu fiz um atendimento virtual foi, né, das primeiras vezes, eu acho que desses últimos 2, 3 anos, praticamente, eu fui atendido muito rápido, porque geralmente fica numa fila de espera, enfim, demora. A moça me atendeu como se eu tivesse... pessoalmente, me deu informação, me disse assim, olha, o senhor vai em tal lugar, a comarca é tal, funciona dessa forma, ou seja, em 2, 3 minutos eu resolvi algo que, se eu ficasse procurando, eu conseguia. Se eu tivesse que ligar, aliás, até tentei ligar, porque eu ainda sou da época do telefone, né, de conversar com a pessoa, de ligar, de usar papel, né, às vezes... Meu filho até brinca comigo assim, mas pai, por que tu imprime e tu escreve? Eu falei, mas é uma forma de trabalhar, uso o tal do post-it, isso não vai... Claro, isso acaba evoluindo em alguns momentos, obviamente, mas casos assim mais complicados, às vezes nós pegamos casos de autos de infrações que há necessidade, dependendo de uma que outra frase que consta lá, é muito importante para a defesa. Né? Então, esse mecanismo do papel é muito interessante. E aí liguei para lá, não consegui conversar. Utilizei o sistema via atendimento, que foi... As 3 vezes que eu tentei ligar, não consegui, foi muito mais rápido. Então, isso está sendo aparelhado. Claro. Né? A sociedade está sendo aparelhada, e principalmente, eu acho, nós, os advogados, e aí não estou falando nem só dos advogados privados, mas os advogados públicos também têm essa facilidade de conversar, dependendo do local onde esteja a atuação. Por exemplo, o advogado atua na comarca da capital, precisa ingressar no interior, então tem os seus colegas no interior, mas às vezes ele necessita de uma informação que talvez ele consiga de forma mais fácil. Né? Então essa evolução
e aí sociedade, né, e ela veio muito bem colocada nesses últimos anos, né, em função da pandemia. E a pandemia ela forçou com que tomássemos, né, o judiciário, de uma maneira geral, tomasse algumas medidas. Né. Eu vejo assim, a justiça estadual, até pela quantidade de processos, ela tem um andar mais vagaroso, mas, por exemplo, Justiça Federal, hoje em dia, não há mais processo. Hoje em dia, não. Há muitos anos, na verdade, a gente fala muitos anos, mas pelo menos assim, há 3 ou 4 anos, nós não temos mais processo físico, né? Exato, a Terezinha disse assim, o virtual é um caminho sem volta. Hoje em dia é exatamente isso. Eu penso assim, né? Não estou entrando muito na parte técnica, porque eu acho que nós estamos conversando de uma maneira mais geral, mas porque eu vou pontuar algumas coisas que eu acho interessante. Hoje em dia, eu vejo que cada vez mais as ferramentas que nós temos, e aí nós temos principalmente o armazenamento em nuvem, tu não tem mais documentos de clientes que sejam autenticados, que sejam originais. Por quê? Porque é um risco. Né? Eu, conversando com um colega outro dia, ele me disse assim, eu tive um problema no escritório, molhou uma série de documentos, a sorte é que eu consegui secar, né? Então, assim, mas que alguém vai dizer, mas que advogado descuidado? Não, isso às vezes acontece. Tu tá pondo, né? Todos somos fadados a esse tipo de situação, né? Então, cada vez mais a questão de ter a documentação de forma digital, eu acho que isso é um grande ponto, ele facilita. Né? E aí e não só facilita, porque ela me permite, por exemplo, que eu possa advogar em qualquer lugar do mundo. Como se eu estivesse... Bom, o meu headquarter é Porto Alegre, mas eu, no início do ano, eu estava fora do país, no passado também estava no México, eu advogava como se eu tivesse... O meu cliente não sabe que eu não estava no Brasil. Né? Casualmente, ele estava em Miami, porque ele mora em Miami, então ele diz assim, não, mas onde é que tu tá? Eu digo, não, mas não, aqui eu só tenho uma... Nem a questão do fuso horário se fala muito, então é como se tu tivesse mais presente. Eu acho que a ideia de advocacia 4.0, que é a instrumentalização dos meios digitais, legal techs, armazenamento em nuvem, abolindo muitas burocracias, na verdade, isso serve para que nós nos permitamos, né, sejamos permitidos a estar mais próximo do nosso cliente. E aí nós vamos para a advocacia 5.0, que se abandona algumas amarras, que é uma reunião presencial, claro, uma reunião mais sigilosa, uma reunião que depende de alguns instrumentos, elas exigem. Isso não é... No final do ano passado, estava para tirar férias, 2 dias antes o cliente falou, olha, precisamos resolver uma questão extremamente sigilosa, não dá para fazer pelo telefone, não dá para fazer por call, não vai fazer nada dessa forma. Bom, então pega avião, vai para lá, desloca, passa o dia inteiro em reunião, mas são peculiaridades, né? Então, hoje cada vez mais, julgamentos virtuais da mesma maneira, né? Isso é uma voz corrente, né, na advocacia. O que se perde nos julgamentos virtuais? Né? Na área tributária nós não temos audiência. Né? Então, se tivéssemos audiência, o grande ponto é a questão da inquirição. Isso outros colegas já falaram, eu estava assistindo na semana passada a live da quinta-feira também, o colega estava mencionando, o que se perde muito? É aquele momento para conversar com a testemunha da parte contrária, é aquele olhar para o juiz, isso é uma questão muito peculiar, né? Porque se consegue, às vezes, saber se a testemunha está mentindo ou não, se às vezes... mesmo quando se conversa para tratar de um deferimento de uma liminar, por exemplo, eu já vi situações, com todo respeito ao judiciário, mas assim, o que acontece? Muitas vezes o desembargador ou o juiz, ele presta atenção, mas não... No online ele acaba, às vezes, ele tendo que se vincular muito mais porque ele está na frente da câmera, né? Então, isso também facilita. Da mesma maneira, atendimentos, por exemplo, em nível do CAT, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, eles são feitos com, pelo menos, a secretária junto, mais o relator, mais um outro membro do câmara, e de forma gravada.
e com tempo para fazer, que eu acho que isso é a grande vantagem, né? Porque assim, exato, o que se perde, como eu falei assim, dependendo de situações em que eu preciso, eu estava vendo um caso outro dia, eu não tenho como falar da advocacia e não trazer, né, Ana Amélia, casos, né, meus alunos sempre brincam, eu falo, toda semana eu tenho um caso novo, assim, eu parece que eu trabalho na fábrica do Kinder Ovo tributário, porque toda semana é um caso diferente, é um caso novo. Cada vez é uma surpresa, né? Eu falo essa brincadeira. Mas eu tô achando. Vou lhe interromper porque achei super bom que tu trouxe a live da quinta passada, que foi com o doutor Jorge Alberto Araújo, que é juiz do trabalho. Então a gente aqui já está comparando dois ramos do direito, que é a justiça do trabalho, né? O direito do trabalho e o direito tributário. Mas estamos mostrando aqui para a nossa audiência como é uma advocacia 4.0, uma advocacia real e virtual em todos os ramos do direito. Realmente é uma coisa que abarca todo o direito. E vou aproveitar também, já que eu interrompi, para dizer que a doutora Sulamita que bom. Boa noite, doutora Sulamita. Cumprimentando em especial ao senhor, doutor Daniel Trentin, que hoje nos prestigia. Saudações a todos que nos assistem. Tá, eu não podia passar esse recadinho que eu ir para frente aqui. Tá, acho que é isso aí. Ó, e a Gisele, nossa associada, também está colocando aqui, ó, na última live, que foi na quinta também, terça foi eu que fiz com o Dr. Jorge, e quinta foi a Terezinha fez com a doutora Daniela Klein, que estava nos Estados Unidos. Então, isso é a onipresença mesmo, né? Como nós falamos, a questão, eu acho, as grandes... Claro que nem tudo são flores nesse caminho, né? Muito pelo contrário, mas assim... Essa nossa evolução e principalmente a intenção de automatizar os processos e procedimentos é o grande ponto, não é só processos, né? Mas não é só ações judiciais, tá? Porque muitas vezes a parte, por exemplo, de consultoria, ela depende não só ela não depende do processo, ela depende inicialmente de instrumentos que o advogado ou o consultor vai disponibilizar e vai utilizar através dessas ferramentas. Então, assim, hoje em dia, muito comum, por exemplo, também, nós utilizarmos, como eu falei, vamos para uma determinada reunião, eu posso levar o meu escritório e a minha mochila, né? Então, eu tendo meu computador, né, conectado na rede, eu vou acessar toda a minha banca de documentos, tudo que eu tiver, todo armazenamento que eu precisar, o cliente vai mandar as necessidades que ele tem ali, e nós vamos estar conversando muito mais próximo. Então, como eu disse, para mim a grande vantagem, eu vi muito isso, né, no decorrer da pandemia para frente, essa necessidade do cliente estar mais próximo. E o advogado também estar mais próximo. Claro que, às vezes, os colegas brincam que se perdeu um pouco a noção do horário, né? Às vezes tu recebe uma mensagem às 10 da noite, num sábado, às vezes num domingo, mas isso facilita muita coisa, porque ao invés de tu de repente fazer uma reunião a cada 10 dias, uma reunião a cada 15 dias, tu pode estar conectado com o teu cliente a todo momento, né? E ele não se sente tão órfão, esperando que tu venha dar uma informação. Sim. Isso é muito interessante. Eu acho que esse é um grande... esse é uma outra face da evolução da 4.0, tá? E aí indo principalmente para 5.0, porque na verdade nós vamos logo, ou melhor, já estamos entrando na 5.0, na ideia de que vamos deixar que a inteligência artificial, deixar que os mecanismos de automação, de otimização de tempo, de redução de custos, isso é muito importante, né? Tempos atrás, eu preciso fazer uma reunião, preciso fazer um julgamento, preciso definir uma liminar, estou aqui no Rio Grande do Sul, preciso falar com um juiz que está no Amazonas, por exemplo, faz a marcação via digital, consegue conversar, o cliente minimiza custo, minimiza tempo, e, por vezes, né, a liminar é concedida, que é o grande benefício. Então, e com isso se permite com que estejamos próximos do cliente.
né? Fazendo justamente esse acompanhamento que é a ideia do 5.0, ou seja, utilizar as ferramentas virtuais de forma com que permitamos, estejamos próximos do nosso cliente e também da própria sociedade. Então, claro que, como eu disse, nem todo nesse caminho são flores, mas eu vejo um dos grandes percalços nas situações em que, por exemplo, precisamos conversar, e aí eu sempre falo, conversar com o julgador em que se precisa levar, dependendo de um tipo de produto. Eu tive um caso outro dia que eu precisei levar uma parte de um computador. Só que, ou seja, digitalmente é muito difícil. Se faz um vídeo. Sim, exato. Então, essa parte do vídeo QR Code, eu já vou entrar nesse gancho, porque eu acho muito interessante. Então, assim, ó, nesse dia, até aquele momento, aquele relator, ele tinha dado uma decisão desfavorável. Conseguindo levar o produto, ele olhou e disse assim, olha, por que vocês, né? Por que nesse caso não me trouxe o produto mais antes? Porque agora eu entendi o que é isso. Na verdade, a gente estava falando de placa de vídeo, que é uma espécie de processador. Então aí se mostra a placa, se mostra como é instalada. Claro, antes disso eu tive que estudar com o pessoal de TI para entender o que a placa de vídeo era. Sim, teve que para aprender a tirar, a extrair ela e colocar para não fazer nenhuma situação inusitada de cair. Então até a forma de colocar e retirar e colocar dentro dos slots, a gente tem que fazer porque o teu tempo é curto. Então esse treinamento, e no virtual também uma espécie de treinamento, digamos assim, uma espécie de conversa hoje de tarde, né, Ana? Nós fizemos, muitas vezes tu tens que fazer esse tu tens que fazer esse treinamento antes para chegar na hora da audiência, tu minimizar o teu tempo mostrando quais são as partes mais importantes, né? Eu sempre falo que, seja para uma audiência, seja para uma sustentação oral, tu tem que o advogado, eu acho que é importante ele começar a se preparar muito tempo antes, né? Então, a preparação sempre ela é muito... E nesses casos em que há seja uma reunião virtual, na qual seja necessário mostrar um determinado produto, enfim, algo nesse sentido, esse treinamento prévio, ele vai me otimizar o meu tempo, né? Então não basta ser, por mais que eu conheça a matéria jurídica, eu tenho que esse é o grande ponto, né, do 4.0, eu tenho que saber que não adianta eu conhecer as ferramentas virtuais, conhecer como é que eu faço uma live, como é que eu faço um vídeo, como é que está posicionada a câmera, como é que está posicionado o áudio. Eu também não vou utilizar isso no sentido material, de pegar o produto e mostrar, esse produto tem isso, ele funciona dessa forma, porque eu não vou ter muito tempo, né? Então, isso também é muito relevante. A questão de vídeos, por exemplo, hoje em dia, né, nós conseguimos... Pois é. Hoje em dia, por exemplo, assim, nós conseguimos, eu estava tratando o dia com uma cliente, né, praticamente eu faço muito pouco pessoa física, mas ela é uma pessoa próxima, né, fizemos, na verdade, um vídeo dela, explicando a situação dela, né, aí publiquei via YouTube e aí coloquei dentro da petição. É uma forma de mostrar... Via o link, é assim. Exatamente, fiz o vídeo, compartilhei, coloquei o link dentro da petição. Olha aí, a gente aprende. Então, assim, se eu tivesse falando isso há 15 anos atrás, talvez isso... O pessoal mais novo talvez seja... Hoje em dia, essa ferramenta ela é muito importante, porque até mesmo os vídeos memoriais, como se utiliza, nos quais eu posso falar 2 minutos e colocar isso dentro da minha petição, né? Eu conversava com um amigo e colega meu da Comissão de Direito Tributário, o Dr. Fábio, né, Barrichello, amigo de 20 anos aí, fomos colegas das primeiras turmas de especialização de Direito Tributário do IBER. Fora São Paulo, acho que foi aqui em Porto Alegre. Nós brincávamos que, naquela época, né, um dos grandes professores, que é o Dr. Eurico de Santi, dizia que o direito tributário tinha a matrix tributária, do filme Matrix, não é?
nós achávamos aquele muito interessante. E, na verdade, hoje, realmente, nós temos não só a matrix do direito tributário, muito mais porque o direito tributário em si, ele cria suas próprias realidades em algumas situações, né? Se nós pegarmos aí, pensando na tributação digital, nós temos aí NFTs, nós temos bitcoins. A Pri está colocando aqui, ó. Sim, ela está colocando teletrabalho revolucionário, é verdade. Revolucionário. Pri, Exato. eu não sei se o senhor conhece, porque eu não sei nem se é um menino ou menina. Vamos ver. Depois eu falo errado o nome da pessoa. Sim. Não, e é curioso porque né, a ideia de criar suas próprias realidades é exatamente isso. Ou seja, cada vez mais nós criamos, então, nessa pretensão de tributação digital, né? Se nós pegarmos, por exemplo, tributação de metaverso, né? Que até casualmente estamos com um evento em novembro, exatamente tratando de tributação digital, né? Falamos hoje em dia hoje de tarde sobre isso. O que incide na propriedade do metaverso? Será que é IPTU? Será que é imposto de renda? Pois é. O 4.0, mas os resultados da advocacia 4.0. O que o mundo virtual vai nos trazer? Não é? Tributação digital de uma maneira geral, ou seja, nós vamos passar a discutir não só os advogados públicos, privados, juízes, mas essa interlocução e o intercâmbio de ideias com os próprios com o próprio poder público, né, com estados, municípios, fiscalizações. Como é que nós vamos determinar a tributação em alguns casos, né? Será que vamos ter que demorar, por exemplo, tributação do livro digital, que demoramos, o STF demorou, sei lá, mais de 10 anos para definir que havia imunidade? Enfim, será que temos como esperar também tanto tempo assim, né? Esse é um outro ponto, a minha opinião, porque a questão da tributação digital, e aí começa as celeumas, né? Conflitos de competência, de que todo o ente tributário quer tirar. Então é realmente assim. E conforme ali o LTzinho mencionou exatamente a questão do teletrabalho, do trabalho presencial, eu acho que isso não tem volta, né? Então, se nós pegarmos, eu estava verificando outro dia, a Irlanda, por exemplo, ela tem aqueles funcionários que querem mudar para o interior e fazer o trabalho remoto vindo do interior. Então, alguns países estão fazendo exatamente dessa maneira. E cada vez mais, né? Tenho colegas, por exemplo, que hoje em dia o estar 100% no escritório, ele é muito relativo, né? Mesmo as grandes bancas de advocacia, elas permitem que em algumas situações se possa estar apenas alguns dias no escritório, outros dias, por exemplo, na sua residência, mas o teu trabalho vai continuar sendo tão efetivo e tão eficiente como ele era feito antes, né? Eu acho que está se abolindo um pouco essa ideia da estrutura física, né? Isso é ruim porque às vezes vamos ver se eu troco aqui. Será que foi só? Vamos ver. O Will, vamos ver aqui de... Acho que foi o doutor Daniel que caiu de novo. Eu acho que eu sigo online. Travou, mas tu tá me vendo, Terezinha? Eu vou tirar meu fone também. Vamos ver se ele consegue entrar de novo. Por favor, pedir uma
Vou chamar ele de novo, vamos ver se ele já entrou aqui. Não, ele caiu, Terezinha. O doutor Daniel não tá na live, ele tem que entrar novamente para eu poder chamá-lo. Ele não está na live, ele caiu. Ó, agora sim, ele solicitou novamente. Vamos aceitar. Aí, agora sim. Eu não sei se é a minha internet ou a sua, mas acho que eu troquei aqui os dados para os dados móveis. Vamos ver se vai. Veja só, né? Às vezes, também às vezes os dados móveis funcionam melhor do que a própria Wi-Fi. Funciona melhor. Como é curioso, sim, né? Aqui, pelo menos na minha casa. Sabe? Isso, eu acho muito curioso isso, porque nós achamos que as internets funcionam bem, a verdade não é bem dessa forma, né? Bom, não é bem exato, acho que é outra modernidade também que a gente talvez assim, ó, exatamente vem aquilo que eu mencionava antes, né? Tendo uma internet com dados móveis, digamos assim, nós podemos advogar em qualquer lugar, né? Claro, a questão dos códigos de conduta, querendo ou não, a advocacia ainda é um ramo, uma profissão que exige alguns cuidados, né? Até pela questão, a forma de se vestir, enfim, né? Às vezes a gente tem aquelas peculiaridades, né? Nada contra, mas aparece às vezes o site ali migalhas, o advogado falando de tal estava numa rede fazendo uma audiência. Eu acho que exato, ou está no carro, enfim, claro. Esse eu acho que é um grande ponto. As pessoas muitas vezes, né, independentemente se é mas se eu tô se for para uma sustentação oral, se vou para uma reunião no CARF, se vou para uma reunião no TARF, enfim, mesmo com a reunião com o cliente, eu tenho todos os cuidados que eu tinha como se fosse presencialmente. Sabe? Claro que a gente até pode adotar assim, de repente, não está de terno e gravata, enfim, ou está só com uma camisa, mas o teu local onde tu estivesse, realmente tu não consegue, poxa, fui convidado para uma live, digamos assim, e não vou poder participar porque eu preciso estar no tribunal. Bom, né? Já vi isso acontecer. Eu acredito que é uma exceção à regra. Né? Esse é um dos grandes. Nós não podemos esquecer isso, né? Esse conservadorismo que nós temos na advocacia, ele ainda tem que imperar, né? Em alguns momentos. Podemos ser mais. Podemos ser mais informais em alguns momentos, sim. Mas quando estão diante de uma sustentação oral, quando estão diante do julgamento, as formalidades são iguais, porque não é o rito, exatamente, né? O rito e as formalidades, elas ainda permanecem. Talvez alguns que vão estar nos vendo dizer, mas como o Daniel, ele é do século passado, eu comecei a advogar no século passado, realmente, mas assim, exato, mas nós ainda temos essas questões, esse rito, essas formalidades, né? E elas são muito importantes, porque muitas vezes ela é o teu cartão de visita. Né? Então, assim, isso é muito interessante. Claro que falar bem, ter um bom... Não adianta também se vestir de terno e gravata, bem bonito, bem barbeada, mulher com taier, se na hora de falar não tem conteúdo nenhum. Isso e o digital e o virtual, ele tem muito disso. Né? Às vezes as pessoas esquecem, assim, exatamente essa ideia de rito, essa ideia de formalidade. Né? Então, e mesmo quando nós estamos conversando com o cliente, que vamos lá, vamos transpor agora para a advocacia 5.0, ou seja, essa nossa, por mais que eu esteja, digamos, na praia, eu não vou falar em vídeo com o meu cliente, né? Eu vou procurar um lugar mais tranquilo. Sim, um cenário. Exato. Né? Eu brinco, esse ano eu tive exatamente isso. Eu estava chegando, botando o pé na areia, o cliente me ligou. Eu falei, em 5 minutos eu te ligo.
Aí fui para um outro local, Isso. mas assim, já estava de chapéu, já estava com a cadeira na mão, né? E falei normalmente, procurei um lugar mais tranquilo, assim. O lugar mais tranquilo era 1,5 quadra da praia, que eu fui caminhando, né? Para fazer toda a conversa, enfim. Isso é importante até para o cliente, né? Eu prezo muito isso, até para o cliente não, muitas vezes, ele não imaginar que tu, poxa, não que nós não possamos tirar férias, não é isso, né? Mas na cabeça do cliente, o advogado trabalha. O advogado é pior que banco 30 horas, trabalha 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? 24 horas por dia. Então, ele tem essa noção e tu tá sempre ali. Então, às vezes, essa peculiaridade, ela é muito, muito curiosa, né? Eu costumo, né? Em alguns momentos, eu até quando faço uma viagem de férias, eu nem aviso o cliente, porque ele às vezes começa a ficar preocupado. Ah, mas o meu processo, mas é aquela consultoria, aquela liminar, aquele julgamento. Então, assim, não converso, falo 2, 3 vezes com ele durante a semana, como se a coisa tivesse num andar bem correto. Claro, de novo, para fazermos isso e aí para podermos advogar, né, dentro do 4.0 e principalmente dentro do 5.0, dessa necessidade, ou melhor, dessa nossa pretensão de estarmos próximos do cliente e cada vez mais, de forma mais pessoal, tá? Ela nos exige exatamente esses cuidados, né? Como eu falei, eu não vou atender meu telefone, eu não vou falar sabendo que eu estou num local que talvez seria impróprio para aquela determinada conversa, né? Esse cuidado que nós temos que ter em função dessa nossa virtualização, digitalização, melhor dizendo. Prefiro usar virtualização, porque digitalização dá a intenção que seja digitalizarmos os processos, digitalizarmos a documentação, que eu acho que é algo essencial, não termos mais, né, arquivos físicos ou termos o estritamente necessário, sabe? E isso também é muito relevante, até por questão do cuidado, né? Então, eu me recordo de casos assim, nós estamos falando talvez, quase 20 anos atrás, que conversando com um colega meu que advoga em Blumenau, ele disse assim, por que não... é até uma piada assim, não tão jocosa, mas assim, não tão interessante. Você disse, por que não dá uma enchente? Eu digo, por quê? Porque se dá uma enchente, o cliente coloca as notas fiscais próximas, aí molha tudo, inutiliza e não tem como fiscalizar. E eu disse, olha só, né? Então, interessante essa tua ideia, sabe? Muito enchente, enfim. Hoje em dia, nós, né, com nota digital, não tem mais o que fazer. Então, esses mecanismos impeditivos da fiscalização, impeditivos da apresentação do documento, nós não temos mais, sabe? Então, justamente isso veio exatamente para melhorar esse nosso trânsito de informações. Então, mesmo assim, como estamos falando, atualmente, dificilmente tu precisas assim ter um contato pessoal com órgãos da administração pública. Praticamente tu faz tudo via digital, né? Tu consegue gerar tudo via digital. Sim. Aí eu preciso de certificado digital, necessariamente o advogado vai precisar, mas a própria pessoa, digamos assim, que não seja advogada, ela pode fazer os mesmos procedimentos, né? Lembrando que, com cuidado ao código de ética, atividades privativas do advogado, elas são dessa forma reguladas, né? Então, assim, claro que existem atividades... Mas está se caminhando... Exato, exatamente. Claro que o trabalho, o conhecimento jurídico, ele não vai ser... Não há como ser suplantado de uma outra maneira que não através da estudo, através da faculdade. Essa que é a realidade. Nós sabemos que existem alguns profissionais que podem atuar, enfim, que têm um conhecimento muito interessante da área jurídica, mas não são advogados, né? Então, assim, apesar que a gente sempre brinca, né? Todo mundo gosta de dar conselho, né? Às vezes na advocacia, eu acho que deve ser tal coisa porque a mulher do primo do meu amigo disse que funciona dessa forma. Às vezes não funciona tão bem dessa forma,
né? E a questão é o seguinte, outra situação que eu vejo é que cada caso, ele é um caso às vezes diferente. A ideia de termos, por exemplo, de utilizarmos o escritório como escritório boutique, como eu chamo, né? Ela vem de uma pretensão, pelo menos para mim, como eu chamo sempre de tailor-made, ou seja, eu vou fazer o terno ou o tailleur para o meu cliente de acordo com a modelagem dele. Não adianta eu ir em determinada loja e ele vestir 50,5, eu encontrar um terno 50, um terno 52, não vai servir, sabe? Então, esse trabalho muitas vezes não artesanal, mas esse trabalho em que eu posso dar um atendimento mais privado e mais particularizado para o meu cliente, isso facilita muito justamente através dessas ferramentas, né? Hoje em dia, a utilização do telefone é cada vez menor. Fax, eu nem sei se existe ainda. Eu acho que, pelo menos, eu faço uns bons anos. Eu tenho o meu, porque ele é conjugado com uma multifuncional. Eu também tenho. Mas, assim, eu sei que faz muitos e muitos anos que eu não uso, né? Então... e até porque hoje em dia o fax, ele, né, outro dia aconteceu casualmente, a gente às vezes falamos como outro dia, mas o outro dia significa 2018, 2019, porque a pandemia fez esse buraco, muitas vezes, em algumas situações na nossa memória, digamos assim, ou na nossa relação com o tempo. Eu precisava enviar uma ordem judicial para um tabelionato, e aí, vindo de uma ação judicial na Justiça Federal, e aí eu liguei para eles e falei, olha só, vocês eu tô ligando, vocês têm o fax aqui, eu tô ligando, acho que isso foi em 2018, tô ligando e vocês não atendem. E eles, não, mas nós não temos fax. Eu falei, como não? Se eu tô no site de vocês, o número tá dizendo um número específico para fax? Não, doutor, não, tá errado. O senhor manda por e-mail tal que resolve. E aí eu, na hora, peguei o celular, coloquei o arquivo em anexo, mandei por e-mail, uma hora depois o tabelião respondeu, vamos dar cumprimento. Tá. Então, ou seja... Sim, porque pensa só, tinha um fax em tese, era um número que era para ligar, para pegar informação. Não, nós não temos mais essa, nós mandamos tudo por e-mail. Às vezes parece que, eu falando que parece uma situação tão inusitada, mas os números continuam lá, né? E essa pretensão que nós temos da virtualização, né, e principalmente na questão de melhorar a qualidade do serviço, de reduzir custos, se nós pensarmos também, né, voltarmos aí talvez a 15 anos atrás, ou mais de 15 anos atrás, eu me recordo que, por exemplo, se eu precisasse de um acordo do CARF, eu tinha que conseguir um número, ligar para o tribunal, emitir uma DARF, pagar a DARF, enviar a DARF pelo fax, para receber, às vezes, por correio, né? E o meu prazo era 15 dias. Então, assim, eu tinha ali, de repente, assim, me sobrava 4, 5 dias para terminar o recurso. STF, STJ também, várias vezes fui para o STF, STJ, aí eu preciso de tais e tais decisões. Tu ia lá, pagava uma guia, era uma impressora gigantesca, parecida quase como um mimeógrafo, né? Mimeógrafo é coisa de anos 80, mas era quase um mimeógrafo. E o acórdão era gerado e você ia com o acórdão na mão. Então, assim, hoje em dia nós acessamos o site disponível. Exato, e eu estou falando, por exemplo, mesmo em nível de STJ, muitas vezes os acórdãos publicados, eles não estavam vinculados no chamado repositório autorizado de jurisprudência. Alguns tribunais não estavam classificados lá. E se o tribunal não estivesse lá constando, o acórdão que eu fosse utilizar para o meu recurso especial, ele não era válido. Então eu não conseguia demonstrar divergência, porque aquele tribunal, aquela determinada Câmara, não estava elencado no repositório autorizado da STJ. Se nós vamos falar isso, talvez alguns dos ouvintes nem imaginam que seja isso.
sai. Mas, ou seja, tu conseguiu o acordo. Depois que tu conseguiu o acordo, tu ia lá e fazia a verificação para saber se ele estava com a informação de repertório autorizado. Né? Hoje em dia a gente não precisa mais disso. Entra no sistema, faz a pesquisa. Eu ainda sou da época de pesquisar na Lex, né? Que eram os livrinhos laranja. Sim. Ou seja, começava o recurso, tu ia lá, pesquisava na... Era só nós estamos falando assim, ó, todo mês tu recebia um exemplar, a revista dialética, enfim, tu ia lá, pesquisava o acordo que tu precisava, tirava a cópia dele, fazia o teu recurso. Hoje em dia isso não é mais necessário, os tribunais e os órgãos administrativos têm todo o repertório de jurisprudência lá alocado, então facilitou. A advocacia ficou muito mais fácil, né? Hoje em dia ficou muito mais fácil, sabe? Gostaria de começar a advogar hoje com o conhecimento que eu tenho hoje, mas iniciado há 20 anos atrás, obviamente. Exato, então assim, mas isso também serve, eu vejo que essa nossa evolução na questão da advocacia, principalmente quando a gente, né, falo por mim, um advogado um pouco mais antigo, no qual isso nos faz aprender que as coisas não são tão simples, principalmente a questão de trato com as pessoas, a questão de trato com as autoridades, trato com o judiciário de uma maneira geral, né? A virtualização, às vezes eu penso que ela peca um pouco nisso, porque nós perdemos, aqui nós estamos falando da questão do rito, a questão da formalidade. E isso é muito delicado, porque quando tu tá no balcão conversando, por exemplo, seja com o juiz, às vezes os juízes atendem no balcão também, tá? Então, assim, tu vai conversar, tu tem uma audiência, seja com o ministro, com o desembargador, ou mesmo tu tá conversando com um determinado serventuário, ou ainda que seja com o secretário de juiz, tu vai ter que ter uma polidez na forma de falar, no que tu vai colocar, no que tu vai pedir, né? E isso é muito, muito interessante. Então, às vezes, no ambiente virtual, isso às vezes acaba se pecando, né? Sim, a gente fica muito à vontade. Exato, né, como eu estou falando, esse estar muito à vontade, essa informalidade, ela realmente, de certa maneira, em muitas situações, ela acaba sendo um pouco prejudicial, porque acontecem situações, né? Como eu disse, já vimos inclusive, e não é exclusivo de advogados. Acontece com o juiz, acontece com o Ministério Público, acontece com a Procuradoria, com a parte, e aí eu vou entrar na questão da parte também, né? E já tivemos casos. Acontece com desembargadores, com o ministro do STJ e STF, né? Se nós colocarmos aí no Google, por exemplo, né? Um caso inusitado, excelente ministro Marco Aurélio, apareceu a netinha dele pedindo balas no escritório dele. Sem problema, ok? É algo que acontece, né? A criança, enfim, a inocência. Acontece, tá? Sabe? Aqui a doutora Flami está colocando, ó. O mundo mudou e nós precisamos nos adaptar cada vez mais, doutora Flami. E a Terezinha complementando. As oportunidades atuais, por meio da virtualização, não devem ser perdidas, apesar da falta de convivência. Sim, mas é exatamente isso. Conviver presencial. Mas exatamente isso. Eu acho que as regras de convivência do mundo físico, elas não podem ser perdidas no mundo virtual, né? Tu tem algumas exceções, tu tem uma espécie de informalidade, mas essas regras de decoro, de ritos, de convivência, elas são muito importantes para a advocacia. Nós não podemos pensar que vamos otimizar o meu processo de advocacia, eu vou utilizar redes sociais, eu vou utilizar Facebook, Instagram, Twitter, enfim, TikTok, que seja, todas essas ferramentas, né, de publicidade, de produção de conteúdo, mas eu vou ter que ter regras de convivência, vou ter que principalmente ter uma certa formalidade, porque eu não posso aparecer, vou fazer uma determinada lá, vou aparecer de camiseta, eu vou ter que ter uma postura,
né? E é exatamente nesse sentido. Claro. E da mesma maneira, por exemplo, a participação da parte em alguns julgamentos, né? Não é de agora, né? Eu me recordo que em 2020 tivemos alguns casos inusitados em que a parte acaba, nesses julgamentos digitais, a parte acaba sendo, em algumas situações, ofendida pela parte contrária e aquilo fica gravado. Isso não pode acontecer, né? Aí é o advogado, por quê? Porque naquele momento o advogado ele tem que cumprir aquilo que a Constituição preza, que é exercer a proteção do seu cliente. E a proteção do seu cliente, seja virtual, seja presencial, ele continua da mesma maneira. Tá? Então esses cuidados também nós temos que ter, mesmo num julgamento, numa audiência virtual. Porque a audiência virtual acaba ficando gravada, né? Então, isso também é muito prejudicial, principalmente para a parte, dependendo do tipo de ofensa que acontecer, dependendo do tipo de situação indecorosa que venha a ocorrer naquele momento. Né? Então, e aí o advogado vai ter que estar muito mais presente. Né? E se fazer da mesma maneira, consignar, se fazer porque vai estar constando lá. Outra situação também, às vezes se deixa o áudio, digamos assim, esquecidamente se deixa o áudio aberto, se faz algum comentário. Esses são outros dos malefícios que a questão da virtualização acaba nos impondo. Né? Então, esses cuidados que nós temos que ter, apesar que, assim, esses cuidados são os mesmos cuidados que nós teríamos se nós estivéssemos presencialmente. Então, de certa maneira, às vezes acaba se esquecendo esses cuidados porque estamos num ambiente virtual. Mas se estivéssemos conversando, eu e você, presencialmente, esse nosso bate-papo, digamos assim, teria esse mesmo rito, essa mesma formatação, né, com todos esses cuidados. Né? Eu tenho o costume de falar muito, eu acho que o costume italiano de falar muito com as mãos, eu não consegui perder ainda isso, né? Mesmo dando aula virtual, eu ainda tenho essa ideia, assim, tento me controlar para não mexer muito as mãos, mas é cada vez mais complicado, né, de fazer isso. Sim. Mas isso é uma coisa que a gente pode mexer as mãos. Eu também não consigo muito falar sem mexer as mãos. Doutor Daniel, nós tratamos, são 19h58, faltam 2 minutinhos para as 20 horas. Terminado mais ou menos 1 hora, claro, tivemos algumas interrupções, mas estou lhe avisando então que já estamos no nosso tempo combinado. Queria ver com alguma consideração, ficou faltando até agora eu vi ali que o professor Jorge Trindade acabou de entrar. Que bom, doutor Jorge. Sim, grande amigo, aí faz tempo que não o vejo aí. Eu vejo, o que eu acho assim como o que nós podemos tirar disso tudo, né? É um caminho, obviamente, que não tem volta, tá? Quem não utilizar essas ferramentas, tá? Com certeza não haverá mais nem espaço para se advogar, tá? Porque esse é o caminho, né? Como eu falei, é um caminho sem volta. Cada vez mais nós estamos a digitalização dos processos e procedimentos. Esperamos que e aí falando na questão da ferramenta e principalmente da prática da advocatícia, esperamos que os sistemas dos tribunais eles se aprimorem cada vez mais. Eu acho que isso é um grande problema, né? Porque, por exemplo, eu tenho estados em que eu tenho PJE e eu tenho ESAGE, ou seja, eu tenho 2 sistemas completamente diferentes, que muitas vezes não se comunicam. E aí o advogado fica, mas em qual ambiente eu vou ingressar com a ação? Isso é muito ruim. Sim. Como eu falo, por exemplo, Ceará é exatamente isso. Eu tenho ESAGE e eu tenho PJE. São sistemas completamente diferentes, eu acho. E os dois é uma façanha herculeana. Se nós tivéssemos na época de Hércules, eu acho que PJE, ESAGE, ProJude, o EPROC até às vezes, nós poderíamos colocar aí como mais 3 trabalhos para Hércules, porque a grande
o grande problema da advocacia são essas barreiras, né? A questão de carregar documento, a questão de gerar documento, esse é o grande ponto que nós temos. Eu falo que antes de eu entrar com uma ação, eu faço um pequeno treinamento e vejo as possibilidades para deixar no dia que eu entrar eu maximizar, né, o meu tempo de ingresso da ação, de verificação de problemas. Então, estarmos nesse ambiente virtual, nós temos justamente isso. E não é só em nível de judiciário, né? Mesmo em algumas situações, estou falando de Receita Federal, por exemplo, que se trata de algumas situações dentro do ICAC, tem peculiaridades ou tem nomenclaturas que ali, às vezes eu tenho um cliente que me liga, doutor Daniel, mas qual é o nome do arquivo que eu coloco? Eu tenho 20 coisas. Aí eu peço, abre a aba, bom, coloca nesse aqui, faz dessa forma. Ou seja, tu vai conversando, porque tu não está na frente do ambiente, tu nem tem como estar na frente da tela. Então tu tens que, na verdade, informar o teu cliente. E aí vem a ideia da questão prática presencial, né? Da questão do estudo, do aprendizado, porque ele vai nos levar com que nós possamos enfrentar essas barreiras do mundo virtual, né? E da advocacia 4.0 de uma maneira muito mais tranquila. E possamos, inclusive, informar o nosso cliente, auxiliar ele nessa tomada de decisões. Então, essas são as minhas... né, a gente conversou, eu tenho aí, daria para falar aí pelo menos mais umas 2 horas sobre isso. Eu acho que me empolguei em algumas palavras minhas. Não, foi muito bom. Fez um pensamento alto. Sim, assim, sim, né? é que é realmente assim, como nós falamos, é muita coisa realmente, e isso nos dá um avanço em nível de judiciário, em nível de advocacia muito grande, sabe? Né? Tanto é que, como eu falei, hoje em dia nós podemos tranquilamente, né, estou sendo repetitivo, mas nós podemos advogar em qualquer lugar do mundo onde eu estiver, né? Como mencionado hoje, posso estar nos Estados Unidos, posso estar no Brasil, meu cliente está na Europa, em tal lugar, ou mesmo está um no Rio Grande do Sul, outro no Rio, outro em São Paulo, e a questão flui muito bem. Essa eu acho que é a grande vantagem. Sim. E aí, nesse sentido, principalmente em trazer clientela, aumentar o teu faturamento, porque eu posso atender um cliente de outro estado que talvez há 10 anos atrás fosse muito mais difícil, eu precisasse ter uma filial naquele estado, precisasse ter um correspondente. Hoje, na verdade, eu posso atender tão bem quanto, desde que eu observe a otimização de tempo, redução de custos, melhoria de qualidade, a virtualização de uma maneira geral, né? A minha alta produtividade, porque essas ferramentas virtuais elas me permitem ter uma